Naquela manhã, o ar no bairro do Morumbi, em São Paulo, parecia tenso. Briptuandica, ou melhor, Cabo Moraes, como era conhecido ali, chegou ao posto da Polícia Militar do Mercado Municipal mais cedo que o habitual. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos por uma noite mal dormida. Sentou-se na sala de guarda, as mãos tremendo levemente enquanto tentava se acalmar. O café que preparara jazia intocado ao seu lado. Lá fora, o trânsito da manhã já era um caos familiar, um rugido constante de motores e buzinas, mas em sua mente apenas uma imagem se repetia: o olhar frio do coronel Arthur Neves, marido da professora que ele humilhara no dia anterior. Durante toda a noite, Moraes pesquisara freneticamente quem era aquele homem. Um amigo na corporação lhe dera a notícia devastadora: Coronel Arthur Neves não era um oficial qualquer. Era o chefe da inteligência do Exército na região metropolitana de São Paulo, uma figura respeitada por sua disciplina de ferro e integridade inabalável. O estômago de Moraes se revirou. Ele olhou para o relógio na parede. Marcava 7h45. Tinha que estar no quartel-general do Exército, no Ibirapuera, às 8h, conforme a ordem direta do coronel. Sem esperar mais, vestiu seu uniforme completo, a farda que antes lhe dava uma sensação de poder, mas que agora parecia pesada como chumbo, e partiu em sua motocicleta de serviço. A viagem pelas marginais congestionadas foi um borrão de ansiedade. Sua mente repassava o incidente do dia anterior. A maneira como gritara com a professora Isabel, como chutara o retrovisor de seu carro. Um arrependimento profundo consumia, misturado a um medo paralisante. No portão do quartel, 2 soldados do exército montavam guarda. Ao verem Moraes se aproximar, um deles imediatamente fez uma ligação. Cabo Moraes. Já estão te esperando na sala de recepção, senhor, disse o soldado com uma frieza cortante. Cada passo de Moraes dentro da base militar parecia pesar uma tonelada. Ele entrou em uma sala austera dominada por uma longa mesa de madeira e uma bandeira do Brasil em um canto. Lá sentado estava o coronel Arthur, impecável em seu uniforme verde-oliva, o rosto calmo, mas exalando uma autoridade intimidadora. Ao seu lado, um oficial da polícia militar com a patente de major, provavelmente o elo de ligação entre o exército e a PM. Sente-se, por favor, disse Arthur, a voz baixa, mas firme. Moraes sentou-se lentamente, a cabeça baixa. Cabo Moraes, a voz de Arthur ressoou na sala silenciosa. Você sabe por que foi chamado aqui? Moraes engoliu em seco. Sim, senhor. Pelo incidente de ontem. Arthur abriu uma pasta sobre a mesa. Dentro, havia várias fotografias e a transcrição de um relatório. O que aconteceu na Avenida Giovanni Gronchi ontem não é apenas um problema pessoal. Sua atitude foi filmada por um cidadão e já se espalhou pelas redes sociais. Muitas pessoas estão indignadas ao ver um agente da lei humilhando uma mulher em público. E essa mulher, por acaso, é minha esposa. Moraes cobriu o rosto com as mãos. Eu peço desculpas, senhor. Eu não sabia que ela era sua esposa. Eu perdi a cabeça, foi um momento de fúria. Arthur o encarou, os olhos penetrantes. Você não precisava saber de quem ela era esposa para ser educado, cabo. Você é um policial, um agente do Estado. Sua função é proteger o povo, não oprimi-lo. As palavras o atingiram como golpes físicos. Moraes encolheu-se na cadeira, sem coragem para responder. O major ao lado de Arthur acrescentou: sabe, cabo, já recebemos vários relatórios sobre seu comportamento nas ruas. Muitos motoristas reclamam que você é frequentemente agressivo, que aplica multas sem motivo claro. Isso pode levar à sua expulsão da corporação. Moraes prendeu a respiração. Eu imploro, senhores. Me deem uma chance de consertar meu erro. Eu pedirei desculpas pessoalmente à senhora Isabel. Arthur o observou por um longo momento, depois fechou a pasta. Isso é exatamente o que eu esperava que você dissesse. Ele se levantou, fixando o olhar em Moraes. Venha comigo. Agora. Sem mais palavras, eles saíram do quartel. Moraes o seguiu nervoso, mas aliviado por ter uma chance.
Um carro oficial do exército, um SUV verde escuro, os levou a um condomínio tranquilo na Vila Mariana. A casa era serena, com um muro branco e um pequeno jardim florido na frente. Lá, a professora Isabel regava as plantas, vestindo roupa simples e um avental. Ao ver o carro parar, ela pareceu um pouco surpresa. Arthur desceu primeiro e abriu a porta para Moraes. Vá. Fale com ela. Eu só quero ver se você sabe como respeitar uma pessoa. Moraes caminhou lentamente em direção a Isabel. Suas pernas pareciam de chumbo, o coração batia descontroladamente. Bom dia, senhora, sua voz saiu como um sussurro. Isabel o olhou por um instante e respondeu calmamente, bom dia. Pois não? Moraes baixou a cabeça imediatamente. Eu vim para pedir desculpas. Eu errei terrivelmente ontem. Fui grosseiro, arrogante e humilhei a senhora. Eu me arrependo profundamente. Isabel permaneceu em silêncio por um momento. Então, o olhou com olhos que eram gentis, mas firmes. Meu jovem, eu já o perdoei desde ontem. Não guardo rancor. Mas lembre-se, o dever de um policial não é demonstrar poder, mas aplicar a justiça. Se você perde a paciência na rua, deixa de ser um protetor do povo. Você se torna parte do problema. Moraes curvou-se ainda mais. As lágrimas que segurara finalmente brotaram. Eu prometo, senhora. Eu vou mudar. Isabel deu um leve sorriso. Tudo bem. Eu rezo para que você consiga se corrigir. E que isso sirva de lição, não apenas para você, mas para todos que viram o que aconteceu. Arthur, que observava de longe, apenas assentiu lentamente, parecendo aliviado. Ele sabia que sua esposa não levaria o assunto adiante, mas também sabia que a lição para Moraes havia sido profunda. No entanto, a história não terminaria ali. Naquele exato momento, um carro de uma emissora de TV parou em frente ao portão. Um repórter se aproximou. Com licença, senhora. É aqui a casa da professora que foi agredida por um policial arrogante ontem? Isabel e Arthur trocaram um olhar. Sabiam que a notícia havia se espalhado de forma incontrolável. Moraes engoliu em seco, ciente de que sua reputação talvez nunca mais fosse a mesma. Arthur deu um passo à frente com postura firme. Por favor, não incomodem minha família. Este assunto já foi resolvido pessoalmente e será tratado oficialmente pela Corregedoria da Polícia Militar. O repórter anotou apressadamente e se afastou, mas uma câmera do outro lado da rua já havia capturado o momento. Em poucas horas, o vídeo do pedido de desculpas de Moraes em frente à casa da professora Isabel viralizou nas redes sociais. Os comentários eram mistos. Muitos o atacavam, mas um número surpreendente elogiava a atitude de Isabel, sua serenidade e sua recusa em responder com ódio. Meu Deus, que mulher sábia! Esse policial merecia ser expulso, mas que exemplo de dignidade o dela, dizia um comentário. Se todos os agentes da lei pudessem aprender com isso, nosso país seria mais pacífico, escrevia outro. No batalhão, seu superior o convocou e lhe entregou uma notificação de suspensão e advertência severa. Graças à intervenção de Arthur e à decisão de Isabel de não prestar queixa formal, ele não foi expulso. Foi transferido para o setor administrativo, em um período de reavaliação e treinamento. Naquela noite, em seu quarto modesto, Moraes sentou-se em silêncio, olhando para seu uniforme pendurado. Ele repassou cada evento dos últimos 2 dias. Como um pequeno ato de arrogância quase destruiu sua vida. Pegou o celular e enviou uma mensagem curta para o coronel Arthur. Obrigado, senhor, por me dar uma segunda chance. Prometo não desperdiçá-la. A resposta de Arthur foi igualmente curta. Prove com atitudes, não com palavras. Moraes pousou o celular e olhou para o céu escuro da noite paulistana. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu um desejo genuíno e profundo de mudar. 3 meses se passaram desde o incidente humilhante. O nome do cabo Moraes, que fora tema de debates acalorados nas redes sociais e até em podcasts sobre ética policial, foi lentamente se apagando da memória pública.
O tempo seguiu seu curso, e a sociedade, como sempre, encontrou novas polêmicas. Mas para Moraes a ferida ainda estava lá, não como uma dor, mas como uma cicatriz, um lembrete constante do ponto de virada em sua vida. Desde que fora transferido para a administração do batalhão no Morumbi, sua rotina mudou drasticamente. Não havia mais patrulhas em sua moto potente, nem o som da sirene que antes o fazia sentir-se poderoso. Agora, seu trabalho consistia em organizar arquivos, digitar relatórios e arquivar documentos. Muitos colegas de farda o provocavam. Do asfalto para a papelada, hein? Rebaixado sem perder a patente, brincou um deles. Moraes apenas sorria. Ele não mais respondia com a raiva de antes. Todos os dias após o expediente, ele parava em uma pequena igreja perto do batalhão. Começou a frequentar as missas e a conversar com o padre local. Em suas orações, pedia força para reparar seus erros passados. Numa tarde depois da missa, o padre tocou seu ombro. Meu filho, se você realmente quer mudar, não pare por aqui. Há muitas pessoas lá fora que precisam de policiais como você quer se tornar, justo, paciente e honesto. Aquelas palavras o marcaram. Naquela mesma noite, Moraes decidiu se voluntariar para atividades sociais em sua comunidade. Começou a participar das rondas noturnas com os moradores do bairro, a ajudar crianças a atravessar a rua em frente a uma escola movimentada e a limpar a igreja toda sexta-feira. Aos poucos, a comunidade começou a ver um novo lado dele. A dona de uma lanchonete comentou um dia: "Nossa, você está diferente, rapaz. Antes vivia de cara amarrada, agora até ajuda a carregar os engradados." Moraes riu. "Eu era um idiota arrogante, Dona Maria. Agora estou aprendendo a ser gente de novo." Mas seu teste final ainda estava por vir. Numa manhã, enquanto ajudava o morador a preencher um boletim de ocorrência por perda de documentos, uma mulher entrou correndo no batalhão. Estava em pânico, com uma criança chorando no colo. "Senhor, por favor. Um motoqueiro bateu no meu carro no cruzamento, mas ele quer fugir e ainda me xingou", disse ela, aflita. Moraes a acalmou e foi para o pátio. Lá, alguns moradores seguravam um homem com uma motocicleta de alta cilindrada. O homem era um policial de outra unidade, também com a patente de cabo, e seu rosto exibia a mesma arrogância que Moraes um dia tivera. "O que é isso? Eu sou da polícia. Não podem me segurar assim", gritava o homem. Moraes se aproximou, a voz calma. "Calma, colega. Vamos resolver isso com tranquilidade. Eu sou o Cabo Moraes, deste batalhão. Qual o seu nome e de qual unidade o senhor é?" O homem o fuzilou com o olhar. "Sou o Cabo Lima, da unidade de trânsito. E você não tem que se meter. Coisa pequena, não precisa fazer esse alarde todo." Moraes o encarou por um longo tempo. Em Lima, ele via um espelho de seu eu passado, grosseiro, prepotente e sentindo-se acima da lei. Mas desta vez, ele não se deixou levar pela provocação. "Nesse caso, vamos entrar, por favor. Vamos resolver conforme o procedimento. Eu posso ajudar a mediar a situação." Alguns moradores olharam admirados. Não havia raiva na voz de Moraes nem ameaças. Ele lidou com a situação com uma paciência e calma surpreendentes. Na sala de ocorrências, Moraes convidou a motorista a se sentar e pediu a Lima que se acalmasse. Depois de ouvir ambos os lados, Moraes pegou um formulário de acordo amigável. "Senhora colega, peço que assinem aqui. Não precisamos de briga, o importante é que a justiça seja feita. Cabo Lima, como membro da corporação, o senhor deveria dar o exemplo. Por favor, peça desculpas à senhora e vamos resolver isso da melhor maneira." Lima hesitou, pronto para explodir, mas o olhar de Moraes o deteve. Havia uma autoridade serena ali, não uma ameaça, mas uma firmeza que impunha respeito. Finalmente ele suspirou. "Tudo bem. Me desculpe, senhora." A mulher sorriu, aliviada. "Eu desculpo, moço. Só fiquei com medo do meu filho se machucar." Depois que tudo foi resolvido, Moraes acompanhou a mulher até seu carro e a ajudou a colocar o filho na cadeirinha.
Ele olhou de relance para Lima, que ainda estava na sala, de cabeça baixa. Quando a situação se acalmou, Lima se aproximou dele e disse em voz baixa: "Como você conseguiu ficar tão calmo, cara? Se fosse eu, já teria perdido a cabeça." Moraes sorriu de leve. "Porque um dia eu já fui como você. E sei o quanto o arrependimento dói." Lima o olhou confuso. "Como assim?" Moraes apenas respondeu: "Não deixe que esta farda te faça esquecer de ser humano." A frase deixou Lima em um silêncio pensativo. Dias depois, a notícia sobre a conduta de Moraes chegou a seus superiores. Ele foi chamado pelo Major Alves, o mesmo que o repreendera meses antes. "Moraes, ouvi dizer que você resolveu um conflito entre um cidadão e um policial sem usar de violência ou autoritarismo. É verdade?" "É verdade, senhor. Apenas tentei seguir o procedimento." "Ótimo", disse Alves, dando um tapinha em seu ombro. "A partir da semana que vem você volta para as ruas. Mas desta vez você será o coordenador da patrulha em uma área de grande movimento. Sua tarefa não é apenas multar, mas também orientar e educar os cidadãos." Moraes o olhou incrédulo. "Obrigado, senhor. Não vou desperdiçar esta oportunidade." Em seu primeiro dia de volta ao campo, ele se posicionou no mesmo cruzamento onde, meses antes, havia agredido a professora Isabel. A mesma rua, mas a atmosfera era diferente. Agora, ele estava ali com uma postura humilde, organizando o trânsito com paciência, ajudando crianças a atravessar e repreendendo motoristas com um sorriso, não com gritos. Alguns comerciantes que testemunharam o antigo incidente o reconheceram. "Olha, é aquele policial que brigou com a professora", sussurrou um vendedor. Mas desta vez, o tom não era de desprezo, mas de admiração. E numa tarde, enquanto o sol começava a se pôr, um carro parou na beira da estrada. De dentro, saíram a professora Isabel e o coronel Arthur. Estavam voltando de uma visita a um projeto social. Moraes, que organizava o trânsito, os viu imediatamente. Ele rapidamente fez um gesto de respeito. "Boa tarde, senhora." "Boa tarde, coronel." Isabel sorriu com gentileza. "Boa tarde, Moraes. Fiquei sabendo que você mudou. Fico muito feliz." Moraes abaixou a cabeça, emocionado. "Obrigado, senhora. Aprendi muito com aquele dia. Nunca vou esquecer." Arthur pousou a mão em seu ombro. "Estou vendo com meus próprios olhos. Você amadureceu muito. Continue assim, rapaz. Às vezes, um grande erro pode ser a porta para uma grande mudança, se você estiver disposto a aprender." Moraes assentiu, os olhos marejados. "Obrigado, senhor." "Obrigado, senhora." O carro partiu lentamente, deixando Moraes parado na calçada com um sorriso de alívio. O vento da tarde soprava suave, trazendo um sentimento de gratidão ao seu coração. Ele sabia que os erros do passado não podiam ser apagados, mas podiam ser redimidos. E naquele dia, pela primeira vez, ele se sentiu verdadeiramente um policial. Não por causa da farda, mas por causa de seu coração. 2 anos se passaram. O nome do cabo Moraes, agora recém-promovido a sargento, era raramente associado à controvérsia. Pelo contrário, ele se tornou conhecido como um policial paciente, educado e próximo da comunidade. Onde quer que trabalhasse, os moradores o chamavam de o policial gente boa. Todas as manhãs ele podia ser visto no mesmo cruzamento, ajudando crianças a atravessar, orientando motoristas com cortesia e trocando sorrisos com os mesmos comerciantes que testemunharam sua queda. Ele nunca se esqueceu de onde recomeçou. Um dia no batalhão o comandante o chamou. "Moraes, sente-se", disse ele, abrindo uma pasta marrom. "Sabe, no próximo mês receberemos uma visita do Comando Geral. Eles vêm avaliar nosso programa Polícia Amiga da Comunidade. E eu quero que você seja um dos exemplos de campo." Moraes ficou em silêncio por um momento. "Eu, senhor?" "Mas há tantos outros mais qualificados." O comandante sorriu. "Muitos, sim. Mas poucos tiveram uma transformação tão grande quanto a sua."
Você caiu, mas se levantou. E isso é uma lição valiosa para todos. Ao ouvir aquilo, o peito de Moraes se encheu de calor. Obrigado, senhor. Eu só queria consertar meus erros. Semanas depois, um convite oficial chegou. Seu nome estava na lista de homenageados em nível estadual por sua contribuição ao Programa de Segurança no Trânsito e Serviço Comunitário. O dia chegou. O grande auditório do quartel do Comando-Geral estava lotado de oficiais. No palco, altas patentes da polícia. Um dos convidados de honra era o coronel Arthur Neves, representando o Exército. Quando seu nome foi chamado, Sargento Moraes, um aplauso ecoou. Ele caminhou até o palco, apertando a mão do comandante-geral que lhe entregou a placa de homenagem. Sargento Moraes, disse o comandante, este prêmio é concedido por sua dedicação e mudança de atitude no cumprimento do dever como protetor da sociedade. Esperamos que seu espírito sirva de exemplo para seus colegas. Moraes recebeu a placa com os olhos marejados. Mas a surpresa não acabou. O coronel Arthur se levantou e se aproximou dele no palco. Ele sorriu, apertando sua mão com firmeza. Parabéns, Moraes. Minha esposa e eu estamos orgulhosos de vê-lo aqui. A sala inteira, que havia silenciado por um instante, irrompeu em aplausos novamente. Após a cerimônia, Arthur o convidou para conversar no pátio. Sabe, quando eu estava furioso com você naquele dia, não era só porque você agrediu minha esposa. Era porque você havia esquecido quem era. Mas agora, vejo que você encontrou seu caminho de novo. Moraes o olhou com profundo respeito. Eu aprendi, coronel. Com a senhora Isabel e com o senhor também. Entendi que esta farda não é um símbolo de poder, mas de responsabilidade. Arthur deu um tapinha em seu ombro. Mantenha isso. Porque o que diferencia um homem forte de um homem sábio não é quem vence na raiva, mas quem consegue se controlar quando tem todos os motivos para se enfurecer. Algum tempo depois, Moraes foi promovido novamente e convidado a compartilhar sua história com os novos cadetes da Academia de Polícia. No palco, ele falou com uma voz firme, mas humilde. Estou aqui não porque sou perfeito, mas porque um dia eu caí. E foi justamente dessa queda que aprendi a ser um ser humano. Ao final, um oficial superior se aproximou. Sua história, rapaz, agora faz parte do treinamento de ética em várias academias. As pessoas precisam saber que a mudança é real. Moraes apenas sorriu. Eu só tentei ser honesto, senhor. Porque se um policial não consegue ser honesto consigo mesmo, como pode ser honesto com o povo? E naquela tarde, ao sair do auditório, a luz do sol poente atravessou as árvores, iluminando seu rosto sereno. Não havia mais arrogância ali. Apenas a tranquilidade de um homem que fizera as pazes com seu passado. Enquanto a história de Moraes encontrava sua redenção, em outra parte da vasta São Paulo, uma batalha diferente chegava ao clímax. Naquela manhã, o ar na casa de Lívia Soares, no bairro da Aclimação, parecia diferente. O céu estava nublado não por chuva, mas pela atmosfera carregada de uma grande notícia. Toda a mídia nacional cobria um esquema de corrupção envolvendo blitz policiais ilegais e o poderoso empreiteiro Ricardo Montenegro. Canais de TV transmitiam ao vivo a coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança Pública. Sentada no sofá com sua mãe, Lívia assistia atentamente a capitã Helena Costa, que falava com uma calma e firmeza impressionantes. Por ordem superior, prendemos oficialmente 3 membros da Polícia Militar e um empresário do setor privado que comprovadamente abusaram de suas posições para ganho pessoal. O processo legal será transparente. Aplausos ecoaram na sala de conferências, mas no rosto de Helena havia um traço de cansaço. Ela sabia que por trás daquela pequena vitória, a guerra estava longe de terminar. Lívia sorriu. Finalmente, mãe. Um capítulo se encerra. Sua mãe a olhou com ternura. Sim, filha. Mas espero que seja realmente o fim, e não o começo de um novo perigo. Naquela tarde, Lívia recebeu uma ligação de Helena. Lívia, pode vir à sede da corregedoria? Alguém quer te encontrar. Sem hesitar, Lívia pegou um carro de aplicativo e foi.
Ao chegar, o clima era tenso. 2 carros pretos sem identificação estavam estacionados no pátio, e vários agentes da corregedoria montavam guarda. Helena recebeu em seu escritório. Obrigada por vir. Sente-se. Quem quer me ver? Helena a encarou por um momento. O próprio comandante-geral. Lívia engoliu em seco. Jamais imaginou que um simples vídeo que ela gravara com seu celular a levaria a uma sala com uma das maiores autoridades da segurança pública do estado. Minutos depois, o coronel Mendes entrou. Alto, corpo atlético, olhar penetrante mas amigável. Ele estendeu a mão. Você é a Lívia? Já ouvi muito sobre sua coragem. Obrigado por abrir os olhos de tanta gente. Lívia apertou sua mão, nervosa. Eu só fiz o que era certo, senhor. Mendes sorriu. Se todos os cidadãos pensassem assim, este país não precisaria de tantos policiais. Eles se sentaram. Helena entregou uma pasta azul ao coronel. Estes são os resultados finais da investigação, senhor. Incluindo provas do fluxo de dinheiro de Montenegro para alguns políticos locais. Mendes abriu a pasta, o rosto sério. Então é verdade. Não era só o sargento Barros que estava envolvido. Lívia tomou coragem. Todos eles serão punidos? O coronel a olhou profundamente. A lei às vezes é lenta, Lívia, mas eu prometo que ninguém ficará impune se as provas forem claras. Ele se levantou, olhando para Helena. E você, capitã, continue supervisionando isso até o fim. Não tema pressões de cima. Sim, senhor, respondeu Helena com firmeza. Antes de sair, o coronel olhou para Lívia mais uma vez. Se precisar de proteção, a corregedoria irá ajudar. Mas tenho certeza de que uma garota corajosa como você já sabe como se cuidar. À noite, Lívia caminhou para casa pela Rua das Acácias, o local da blitz ilegal. Agora a rua estava calma e limpa. Sem barricadas, sem gritos de policiais, apenas o vento suave que trazia o som dos grilos de um parque próximo. Ela parou no ponto exato onde havia sido derrubada pela moto da polícia. A marca de seu sangue no asfalto já havia desaparecido, mas a memória ainda era vívida. De repente, os faróis de um carro se acenderam à distância, aproximando-se lentamente. Lívia ficou alerta. Mas quando a porta se abriu, ela viu uma figura familiar. Helena. Entre, eu te levo para casa. No carro o silêncio durou muito tempo, quebrado apenas pelo ronco do motor. Finalmente Helena falou, a voz calma, mas pesada. Sabe, Lívia, em 15 anos como policial, raramente vi um civil com a sua coragem. A maioria das pessoas escolhe o silêncio, mesmo sabendo a verdade. Lívia a olhou. Talvez por estarem cansadas, capitã. Ou com medo. Mas se todos se calarem, não sobrará ninguém para dizer a verdade. Helena sorriu. Você me lembra de mim mesma quando era mais jovem. Uma vez, enfrentei um superior que exigia propina. O resultado? Fui transferida para o interior por 3 anos. Mas não me arrependo. Então, o Montenegro e o Barros estão mesmo presos? Helena sentiu. Sim. Mas dizem que Montenegro tem conexões em Brasília. Ainda não sabemos se haverá mais pressão. Por isso, você ainda precisa ter cuidado. Eu entendo. Elas pararam em frente à casa de Lívia. Antes de descer, Lívia olhou para Helena e disse baixinho, Capitã, obrigada. Se não fosse pela senhora, eu talvez tivesse desistido no começo. Helena tocou seu ombro. Não pare por aqui. O país precisa de vozes como a sua. Mas não se esqueça, coragem sem sabedoria também pode ser perigoso. Escolha a hora e o lugar certos para falar. O carro partiu, deixando Lívia em frente à sua casa, observando o céu noturno. Nas semanas seguintes, a atmosfera na Rua das Acácias mudou. Os moradores começaram a confiar novamente na polícia. As ruas ficaram mais ordeiras e as blitz abusivas desapareceram.
Lívia se dedicou a uma comunidade de jovens que fundou, o Movimento Rua Cidadã, focado em monitorar abusos de autoridade no trânsito. Ela foi convidada para dar palestras em universidades. Em um evento, um estudante perguntou: Lívia, você não tem medo de enfrentar gente poderosa? Lívia sorriu. O medo é natural. Mas ter mais medo de ficar em silêncio quando se sabe a verdade. Isso é o que realmente assusta. Aplausos calorosos ecoaram. Enquanto isso, em outro lugar, numa cela fria da penitenciária, Ricardo Montenegro olhava para a parede, o rosto sombrio, os olhos ardendo de raiva. Aquela garota acha que venceu, ele murmurou. O jogo ainda não acabou, mas do lado de fora das grades, 2 guardas garantiam que nenhuma mensagem saísse. O mundo de Montenegro havia encolhido, enquanto o de Lívia estava apenas começando a se expandir. Meses depois, uma carta oficial chegou à casa de Lívia. Do Comando-Geral da Polícia Militar, um prêmio por sua coragem. A carta dizia: por sua bravura e integridade ao ajudar a expor um caso de abuso de poder, expressamos nosso mais alto apreço à cidadã Lívia Soares. Que ela sirva de exemplo para a juventude brasileira. Sua mãe chorou ao ler. Estou tão orgulhosa de você, minha filha. Lívia sorriu, olhando pela janela para a rua agora tranquila. O vento da tarde trazia o aroma de jasmim do jardim vizinho. No céu, a luz do crepúsculo brilhava suavemente, como um sinal de que a tempestade havia passado. Mas Lívia sabia que a justiça não era um destino final, mas uma longa jornada. E enquanto houvesse pessoas dispostas a não se curvar à mentira, este país ainda teria esperança. Naquela cidade, uma jovem provou que a verdade